Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Mônica, você já deve ter percebido que tem a participação da minha irmã aqui também no canal, onde que nós colocamos 2 vídeos por semana para que vocês sejam inundados pela palavra de Deus, pelo conhecimento, por aquilo que transborda o nosso coração. Nós temos muitas mensagens para vocês e nós acreditamos que Deus fala conosco por situações e momentos diversos, até quando a gente está escutando um louvor, nós somos edificados. Então no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma canção que tem falado muito ao meu coração e eu não posso colocar aqui a música por questão de direitos autorais, infelizmente, mas eu vou fazer a leitura de partes dessa canção para a gente poder ter essa reflexão sobre esse assunto. E a mensagem que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos pequenos, sem propósito nenhum, e não sabendo muito bem daquilo que nós somos chamados, nos sentimos muito pequenos, inferiores, frente a todas as maravilhas, né? Porque hoje nas redes sociais todo mundo é perfeito, todo mundo faz coisas excelentes, e nós, o que nós estamos fazendo? Então hoje eu trago uma reflexão para vocês, porque Jesus nos chama para que nós tenhamos uma identidade, nós tenhamos um propósito e que nós, principalmente, nós sejamos transformados por Deus para que outras vidas também sejam transformadas. Então eu quero trazer o trechinho que diz assim, ó: eu sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. E eu acredito piamente que se você está vivo e respirando, né, como eu falo aqui para os mais próximos, se você está do lado de cima da terra, chega algum estágio na sua vida, algum problema que te faz refletir. Eu não sei nem por que eu estou aqui, eu não tenho nenhum propósito na minha vida, eu não tenho valor nenhum. A canção diz, talentos pensavam não ter, sonhos não tinha nenhum. Parece que chega um momento assim que você se desvaloriza de um tanto e que você não consegue ver aquilo que você tem de bom, porque todos aos seus redores, como eu falei, né, a rede social, a internet faz isso, que todos são maravilhosos, vão para lugares incríveis, viajam o mundo, vão até pegar um submarino para ver como o oceano lá no fundo, enfim, e estão aproveitando do que a vida tem de melhor, enfim, tá sempre alguém fazendo algo muito maravilhoso e nesse momento você se sente inferior. Parece que está sendo inculcado na nossa mente que apenas os grandes feitos, esses sim têm importância, você ser majestoso, você ter grandes conquistas, isso sim é importante. Mas a forma como Deus age, ela é completamente da forma como o mundo caminha. Você vê que quando Deus entrega a mensagem de Jeremias, ele fala bem assim, olha, desde o ventre eu te escolhi. As pessoas em que foram chamadas para fazer a obra de Deus foram pessoas absolutamente comuns, com situações onde que elas achavam que elas não conseguiriam lidar com aquele propósito enorme que Deus estava colocando diante dela, porque Deus viu o potencial dela, mas aquela pessoa não via. Então aí eu tô falando de Moisés, que se achava incapaz de chegar frente ao faraó para conseguir liderar aquele povo, para conseguir falar com ele por causa da posição do faraó e quem era Moisés, né? Ele se via com a pessoa que não conseguia se expressar. Você vê a dificuldade muitas vezes de Moisés de se ver na posição em que Deus o via. Deus já o via como libertador, Deus já o via com um potencial, mas Moisés, porque ele olhava para todo aquele império, talvez, ele olhava para toda aquela força que existia, aquela majestade do Egito, ele não se via nessa mesma posição. Como a canção diz, talentos ele não via nele. Sonho disso? Como? Né? Como que ele conseguiria ser o libertador de Israel? Da mesma forma como Deus falou para Jeremias, eu te escolhi desde o ventre, Moisés também da mesma forma. E nós devemos acreditar que o propósito que Deus coloca, o chamado que Deus fala para que nós temos, aquilo que age no nosso coração é aquilo que o Senhor deseja que nós realizamos. E muitas vezes somos nós mesmos que colocamos essas pedras de empecilhos para nós não realizarmos aquilo que foi plantar no nosso coração, os nossos sonhos, somos nós mesmos que impedimos, porque Jesus diz que Ele cuida da erva do campo e porque também Ele não cuidaria da gente? Se o lírio está crescendo forte, esplendoroso, por que nós também não estaríamos da mesma forma? Então eu percebo que com essa canção, muitas vezes é o inimigo colocando na nossa mente, colocando síndrome de inferioridade, colocando questões onde nós não deveríamos ter, fazendo nós olharmos para a situação de dificuldade. Moisés, de fato, ele tinha a língua pesada, mas isso não era impeditivo para que Deus realizasse o propósito que ele tinha na vida dele. Então, assim, muitas vezes a gente coloca uma lupa no problema que a gente tem, mas
mais o impeditivo de não consigo realizar quando Deus fala, você tem um problema, mas eu nem estou olhando para isso, eu estou vendo tudo aquilo que eu posso operar por meio de você. Um outro trecho da canção diz assim: eu queria ser super-herói, ter poderes para me transformar. Nos heróis a ferida não dói e na tristeza eles podem voar. Essa parte dessa canção me fez também refletir, porque assim, muitas vezes a gente pensa que os heróis não sofrem, muitas vezes a gente pensa que os heróis são invencíveis, são a parte de emoções. Quando a gente para estudar personagens que hoje a gente chama de heróis, a gente percebe que na verdade eles tiveram sim grandes desafios. Eles na verdade passaram por situações onde que eles se autoavaliaram e se acharam incapazes, onde seus sentimentos foram colocados ali à prova para a execução dessa tarefa ou para a não competência daquela ação. Se a gente para pensar em Gideão, ele se achava pequeno demais para que ele executasse o chamado de Deus de libertar o povo. Davi, ele era só um pastor quando ele foi ungido rei, quando ele foi selecionado, quando ele foi escolhido como rei de Israel. Então a gente não consegue visualizar os altos e baixos desses personagens que tiveram que passar por situações complicadas para chegar ao poço do seu chamado. Então Davi, ele teve que fugir de Saul várias vezes, teve que se esconder de Saul. Davi corria risco de vida, estava sempre fugindo para tentar salvar a sua vida. Então assim, a gente esquece desses detalhes onde que essas pessoas não tiveram só seus picos. Davi foi um herói de batalha, Davi conseguiu muitas conquistas, ele conseguiu, mas também ele teve muitos momentos de tristeza, ele teve muitos momentos onde ele parou, orou, chorou. Então, e os Salmos, né? Então aí as suas perguntas que ele deixa, Senhor, pedindo orientação, se ele ia para a batalha ou não, se Deus estava com ele ou não. As dúvidas, elas também estão presentes nesses personagens que nós também admiramos. Mas, por isso que a gente chama ele de herói, porque mesmo com essa dúvida, mesmo com esse medo, não foi um sentimento que prevaleceu, não foi um sentimento forte, foi a presença e a certeza de que, não, Deus disse comigo, vai, eu irei. Então Deus não nos chama para ser fortes, Deus nos chama para que Ele nos fortaleça. Percebe a diferença? Porque Ele sabe que com a capacitação dEle, com a força que vem dEle, com a confiança que nós temos nele, é assim que nós iremos realizar os feitos aqui na Terra. Porque muitas coisas acontecem no campo sobrenatural, mas é por meio da nossa vida. E é talvez isso que esteja faltando na sua vida. É essa crença e essa esperança, essa confiança em Deus, esse descanso em Deus, para que Ele faça na sua vida acontecer o que você tanto espera. Porque se você confia naquele que fez, né, com esses personagens, com esses acontecimentos, com esses eventos históricos, você também deve ter a mesma confiança e crença que Deus faz na sua vida, porque não tem nada de diferente. Deus te chamou também desde o ventre da sua mãe. Terceiro trecho que eu quero comentar com vocês. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falou da fé. O plano de Deus eu conheci, eu descobri o que de mim Ele quer. Com esse trecho, é uma mensagem muito clara do autor, né, do Thiago Grulha, falando que Deus não deseja que a gente fuja das nossas dores, das nossas dificuldades. Ele deseja que a gente descanse e confie nele, que foi o que eu estava falando com vocês no outro trecho. O segredo que eu percebo é que Deus espera que nós confiemos nele e o sigamos. O Thiago fala bem assim, meditei nas palavras que eu ouvi, descobri o que de mim Ele quer. Ele continua falando, Ele quer que eu carregue a minha cruz. Ele quer que eu siga os planos dele, porque existe um propósito, existe um motivo por estar aqui. Então o Senhor quer que você confie nele, confie para que a sua vida frutifique, para que a sua vida gere fruto, para que você entenda qual que é o plano dele na sua vida. E o verdadeiro poder não está em voar como os super-heróis, mas em nós carregarmos a nossa cruz. E carregar a cruz é fazer o propósito, é entender que o mundo muitas vezes pode ser dolorido, eu posso nesse momento não estar vendo quais são os sonhos de Deus para mim, eu não estou conseguindo ter alegria na vida, eu não estou conseguindo realizar aquilo que eu desejo, a minha vida pessoal, profissional, familiar, enfim, qual for a situação, mas o Senhor deseja que você carregue a sua cruz. Quando eu era criança, gente, eu lembro muito bem quando eu estava na escolinha dominical, na igreja batista, na primeira batista aqui, e eles contaram a historinha, né, de 3 pessoas que pegaram a cruz, e uma achando a cruz muito pesada, foi lá e cortou. Ele continuou carregando, achando totalmente
inteligente porque ele tinha feito aquilo, né, de ter cortado, né, conseguiu andar mais rápido todo o percurso. Só que lá no finalzinho da estrada, ele tinha que atravessar uma ponte, só que não tinha mais a ponte, estava quebrada. E a ideia era que ele pegasse a cruz dele e colocasse na ausência daquela ponte e andasse por cima. Então era por isso que ele estava carregando aquela cruz. Quando ele chega lá, a cruz dele estava pequena, então ele não conseguia atravessar, acabou o trajeto dele. Então o Senhor tem um convite na sua vida com essa situação, problema que você passa. Por que você está carregando essa cruz? Porque existe um propósito de Deus na sua vida, existe um ensinamento que Ele quer colocar na sua vida. E você entendendo isso, você entende que você não pode deixar a sua cruz, cortar a sua cruz para ela ficar mais leve. Não é isso que Deus te chama. Deus te chama para que você carregue a sua cruz e carregue ela com fé, com alegria no coração. Porque é dela que virá a sua vitória, é dela que virá a sua glorificação, é dela que você virá a sua exultação. E não é aqui, pessoal, chamando também um convite à dor e ao sofrimento, não. Mas nós entendemos que é por meio da nossa dor, nosso sofrimento, onde que nós somos melhorados, onde nosso corpo é mortificado. O que é isso? Onde nosso corpo, ele é entregue para matarmos essa vontade que nós temos de facilidade, para nós nos melhorarmos como pessoa. Esse é o convite que eu faço para você, para que você entenda que o convite de Cristo é que você entenda o plano dele e que você carrega a sua cruz com fé. E aí tem um pedacinho da canção que o instrumento ajuda muito, você é levado a um estado muito gostoso dentro da canção. Com Deus eu posso voar, Ele quer me ensinar a voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Voltando àquela minha ideia lá do começo do vídeo, se você está pensando que você não tem valor, que não tem um propósito, que a sua vida não é importante, que nada de você tem grande importância, você não fez grandes coisas, que você não pode fazer nada grande, Deus vê tudo isso de forma diferente. Deus te vê como uma coisa preciosa, como algo precioso, como o lírio do campo. Ele se importa com você. Muitas pessoas nem se lembram, mas Deus cuida das aves, Deus cuida dos animais, Deus cuida de tudo, porque Ele é importante. Quanto mais você, quanto mais a sua vida. Ele te criou para algo muito maior. Ele quer te ensinar a voar. Se permita aprender a voar com Cristo. Permita descansar nos braços de Deus. Esse é o meu convite para você com esse vídeo. Que você entenda sobre o amor, sobre a graça, sobre o propósito de Deus na sua vida. E expulse esses pensamentos malignos na sua mente. Porque você tem sim grande valor e tem um grande propósito para Deus executar na sua vida. Amém? Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e que você seja grandemente falado por Deus através dessa canção. Vai lá, escuta essa canção, depois volta aqui e comenta sobre